Muito bom dia a todos, que a paz de Jesus seja com todos os que aqui estão e nos ouvem. A partir deste ponto do capítulo 3, como acaba de colocar o Leopoldo, há uma troca muito grande de informações e Kardec passa a adotar a postura de alguém que tem, como muitos ainda de nós as têm, dúvidas. Ele gostaria de ter detalhes, informações, mas os espíritos vão, de certa forma, e nas oportunidades em que o questionamento parece extrapolar a capacidade que eles têm de oferecer respostas, de limitar as indagações, dizendo que não detém o conhecimento acerca de tudo. As ideias que eles desenvolvem, particularmente neste tópico da formação dos seres vivos, são ideias que devem ser lidas, devem ser interpretadas a partir de uma matriz, de uma premissa. Nós estamos no diálogo, e está Kardec reproduzindo os diálogos que tem com os espíritos. E a visão dos espíritos é uma visão da realidade espiritual. Somos todos nós aqui espíritos reencarnados. É importante nunca perder isto de vista, porque queremos às vezes explicações para o transitório, e para o transitório, nos dizem eles, as explicações podem ser mais ou menos avançadas, mas não há no transitório um outro propósito que não o de permitir ao espírito promover a sua jornada. Então, a origem da Terra, a origem dos mundos, do ponto de vista físico, pode ser explicada, pode ser racionalmente entendida, mas não há, em relação a estes mundos, uma história que se confunda com a história da matriz universal, se confunda com a história até mesmo dos espíritos que aqui estão momentaneamente ou por aqui já passaram. São mundos, casas que vão permitir, em determinadas épocas, que espíritos e aqueles que ainda caminham para o processo da sua individualização, as expressões do princípio inteligente, encontrem ambientes para desenvolver as suas aptidões, para progredir. Então é importante nunca perder isso de vista, porque de repente nós estamos voltando a ideias, a posicionamentos que dizem assim, bom, a Terra é a origem, não é a origem de nada. Ela não é a origem do universo, ela não é o fim do universo, ela não é a origem dos seres que aqui se encontram, ela oferece elementos para que os seres que aqui vêm possam estagiar, se desenvolver, crescer intelectualmente, se aprimorarem do ponto de vista moral e seguirem a sua trajetória. Ela desaparecerá enquanto elemento físico, assim como foi um dia estabelecida. As leis que presidem os fenômenos são leis espirituais. E é muito importante que nós tenhamos cada vez mais esta ideia. Jesus, que de forma velada dava estas informações, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Para onde eu vou, vocês agora não podem ir. De onde eu vim, vocês não têm condições de estar neste momento.
o tempo todo foi prevenindo os espíritos. Mas há aquela ideia, a raiz de quem ainda, mesmo tendo estado na realidade espiritual, não guarda grandes lembranças. Os espíritos que nos encontramos na Terra, somos espíritos na chamada adolescência espiritual. Ainda temos muito mais do que aprender, do que ensinar. Então, estes parâmetros a gente não pode perder de vista, porque, do contrário, as questões que nós vamos lendo, elas vão nos parecer assim: puxa, por que eles não responderam? Por que é que eles não dão detalhes? Por que eles não dão datas? Primeiro, porque às vezes as datas que nos darão estarão assim completamente, serão completamente impossíveis de uma comprovação. Falarão em milhões de anos, quando a nossa capacidade para poder entender as coisas, às vezes não chega a uma centena de anos. Falarão de milhões. Falarão de situações que para nós parecerão situações fictícias, de pura ficção, quando, na verdade, o conhecimento que formos adquirindo, a maturidade, o crescimento espiritual, vai nos permitir, então, ir conhecendo, ampliando e entendendo as coisas. Eles têm um propósito que me parece, assim, muito claro: prevenir e estimular no homem a conscientização de que ele é um espírito reencarnado. Isso me parece, assim, da leitura do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, das comunicações que estão em O Evangelho, no Céu e Inferno, a obra mediúnica de André Luiz, através do Chico, a obra do Chico mediúnica e aditada por André Luiz, fica evidente este propósito. Nós queremos que os homens se conscientizem da sua realidade. Não é uma ficção, é uma realidade. Somos todos espíritos reencarnados. Já estivemos na Terra? Com toda certeza. Podemos ser originários de outros mundos? Também. Somos destinados a permanecer na Terra? Não. Do ponto de vista físico, a Terra, como todas as expressões materiais, tem um período de vida. E após esse período? Bom, após esse período nós estaremos passando por experiências em outros lugares, cada vez mais sutis na medida em que progredirmos. Feita essa introdução, porque às vezes as pessoas me escrevem, né? É comum receber e-mails, e as pessoas dizem: Nazil, mas por que não tem? Não dá. Não tem muito sentido. O objetivo é nos fazer crescer espiritualmente. Então, cada jornada que nós temos aqui é uma jornada de aperfeiçoamento, de conhecimento, de amadurecimento. Todo o tempo é tempo útil. E o homem está hoje cada vez mais se conscientizando disto. Na medida em que nós vemos pessoas com idade em que muitos no passado pensavam em ficar parados, indo buscar conhecimento, indo buscar instruções, não parando. E é isto mesmo que devemos fazer, porque o espírito acumula informações, prepara-se, e se na presente jornada isso não parecer útil, o espírito vai prosseguir, outras jornadas virão. E, notadamente, no esforço de fazer o bem, é que está o nosso desafio. Porque o conhecer é tranquilo. O conhecer estimula. O conhecer faz com que nos questionemos acerca das coisas. Mas o propósito maior é de que sejamos melhores. Nos empenhemos em viver melhor. E o viver melhor talvez não seja a ótica que a transitoriedade nos oferece. Possuir mais. Talvez a ótica seja ser mais.
viver mais, aproveitar as oportunidades para a convivência, para a fraternidade, para a aproximação. Não consumir os nossos dias em cima de coisas e de valores que, se são importantes, não são definitivos. É esta que me parece ser, assim, a raiz, né? O Espiritismo vem numa quadra humana em que isto é possível. Feita essa longa, mas necessária introdução, nós interrompemos o nosso estudo na questão de número 42. Falávamos acerca da criação. Estamos no capítulo que versa sobre a criação. E o tópico, ou os tópicos que temos para ver hoje, dizem respeito à formação dos seres e também ao povoamento da terra. Curiosamente, quando a gente parte desta premissa, as questões ficam assim completamente mais lúcidas, transparentes. Vamos lá? Vamos pegar de número 43 para refletir. Quando começou a terra a ser povoada? Quando? A resposta: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Os seres vivos apropriados ao estado do globo. Isto se perde na noite do tempo. Porque os seres que aqui viveram nestas épocas não eram os seres que hoje vivem e não detinham a forma que hoje temos, mas eram formas e expressões apropriadas para aqueles momentos. Daí porque fica difícil tentar imaginar as coisas como eram, porque lembramos talvez daquilo que experimentamos em tão pouco espaço de tempo. Tem gente que tem memória seletiva, né? Lembra do que convém, lembra do que interessa. Diante de tanta informação não se lembra de tudo. O fato é que como é que vai dar? Não dá. É um princípio em que nos parece difícil compreender, mas que guarda uma racionalidade que muitas vezes certos textos escritos para explicar a origem do mundo não conseguem dar a mesma dimensão. As coisas não brotaram, não surgiram como se fosse por um passe de mágicas, mas há um processo em curso e que nós racionalmente conseguimos entender. Nós não nos tornamos melhores do dia para a noite. Nós não conseguimos vencer as nossas limitações em passe de mágica. Quanto mais nos empenhamos, dá a impressão que mais difícil é. E aí, muitas vezes, vem o desânimo, a ausência de vontade de prosseguir. Puxa, mas parece que eu faço tanto para compreender isso, e de repente não consigo. Estou de volta à origem. Por quê? Ora, se um comportamento demanda tanto esforço para ser suplantado, para ser superado, quanto mais nós falarmos num progresso. Um progresso que vai nos levar, quando atingidos níveis que são esperados, a condições que hoje para nós são chamadas de angelicais. Seremos seres que para os que estão no nosso estágio evolutivo são havidos como anjos, de tão aperfeiçoados que são e de tão aperfeiçoados que buscaremos e certamente seremos.
mas é fruto do esforço, da maturação. Então as coisas não acontecem no passe de mágica, e isto precisa ser trabalhado, precisa ser entendido, para que nós, num primeiro momento, não nos desestimulemos, e no segundo momento, não imaginemos saltos que não virão. De onde vieram então os seres vivos que estão na terra? Pergunta Kardec. Ora, eles aguardavam o momento de se desenvolverem, porque a terra lhe tinha os germens. Apenas os germens, o mais rudimentar possível. Os princípios orgânicos se congregaram assim que as forças que os mantinham afastados permitiram. E formaram os germes, de novo a mesma palavra, de todos os seres vivos. Esses germes estavam inertes em estado latente e aos poucos vão dar surgimento às várias espécies. E é daí, desta influenciação, que as espécies se aproximarão e progredirão. Progredirão num contínuo que Charles Darwin, na sua expedição com o Beagle, rodeando certos pontos da Terra, teve forças e lucidez suficiente para escrever a obra que tão combatida foi acerca da evolução, mostrando-nos que, diferentemente da linguagem bíblica, por exemplo, os seres não foram criados tais quais nós os conhecemos hoje. Há um processo seletivo natural, há um crescimento, uma evolução que não é apenas do ponto de vista físico, embora ele exista, mas ela tem uma raiz, um princípio que é de natureza espiritual. Tudo progride, tudo avança, tudo cresce. Ah, mas quer dizer que as espécies serão superadas. Nós haveremos de progredir, todos, inclusive tudo o que está à nossa volta. O que é comum é o físico, o material. O material será trabalhado pelo espiritual de forma a permitir que o espiritual avance. Agora vocês vão me fazer ter uma atitude de professor. Está dando para entender? Né? Porque quando a classe fica muito quieta assim, a primeira ideia do professor, estão viajando, né? Não estão, né? Está tudo bem, está dando para entender? Eu fiz questão de abrir dizendo, olha, o ponto de vista é espiritual. Porque se a gente for tentar do ponto de vista material, nós vamos ficar aqui sem saídas. Ah, Nazil, então eu tenho que acreditar que eu... Não, você não precisa acreditar em nada. Em nada. Em nada. É uma questão de constatar. Nós chegaremos à conclusão do eu sei. E quando eu digo eu sei, pronto, acabou. Eu não tenho que ficar preocupado em crer ou não crer, eu sei. Então você sabe que é um espírito? Sei. Você tem certeza disso? Tenho. Não viria aqui falar uma coisa que eu não experimento. Tenho. É a sua primeira encarnação na Terra? Claro que não. Será a última? Jamais. Ainda voltarei inúmeras vezes. Só espero ter acesso a informações assim, que permitam raciocinar, permitam ter segurança, olhar as coisas, aproveitá-las, mas ter a certeza de que não dá para reter tudo, não dá para guardar tudo, do ponto de vista físico, material, já que do ponto de vista espiritual, qualquer traço, está aí, ou germe, serve para produzir. Mas aonde estavam os elementos orgânicos? Pergunta Kardec. Viu como ele mudou? Percebeu como ele mudou? Onde estavam os elementos orgânicos? A resposta é lúcida até o último ponto.
estavam em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, a realidade espiritual falando mais alto, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. A solidariedade entre os mundos. Lembra que eu disse, só vivemos aqui? Certamente não. Algum de nós tem dúvida que Rafael, o grande artista, é originário da Terra? Lógico que não. Teremos essa certeza? Onde ele aprendeu aquilo que ele externou? Mozart, que aos 5 anos compunha com a limpidez como compôs, e mais tarde afinizando o seu trabalho. Era um espírito da terra? Não, a ponto de marcar o tempo. Nós podemos dizer antes dele e depois dele. Leonardo da Vinci. Que ideias, que lucidez. Mas aprendeu aonde? Não foi no banco escolar. Não havia essa possibilidade. É o patrimônio do espírito que não o abandona, que faz com que ele, migrando de um mundo para outro, leve consigo aquilo que tem. Daí a questão, nunca perca a chance de conhecer, nunca perca a chance de se instruir, nunca alegue ser tarde para conhecer. E eu não estou dizendo conhecer só o Espiritismo. O conhecer o Espiritismo seria fantástico. Se nós saíssemos daqui com diploma de ensino fundamental espírita, porque o diploma pressupõe teoria e prática. Gente, a chegada na realidade espiritual seria saudada. O cara está voltando, ó. Uma pena é que nós saímos daqui sem concluir série alguma. E tal coisa, e deixei para outra. Não, agora não tenho jeito, eu sou assim mesmo, não vou conseguir mudar, não vou conseguir. Bom, quem pensa assim não vai mesmo. Então o tempo corre a nosso favor. 24 horas no dia nos subtraíram de ontem para hoje uma. E a relatividade, estamos aqui firmes. E vamos aproveitar. Olha, perdemos uma, vamos ganhar, está certo, em fevereiro. Mas essa uma que saiu agora nos dá a ideia de quanto é relativo a nossa maneira de ver as coisas. Continuamos íntegros, aqui estamos. Então, a oportunidade de conhecer. Não perca o seu tempo sem explorar alguma coisa. Descubra aquilo que te desperta a intenção. Vá aprender a tocar um instrumento, fazer uma pintura, um serviço ao próximo. Não pare, não se deixe enferrujar. O corpo vai nos impor limitações. Sim, mas o corpo de Stephen Hawking lhe impõe limitações que nós nunca experimentamos. E o professor está lá sem aposentar até hoje, trabalhando todos os dias, mexendo o olho, e com o olho registrando na tela do micro o que quer dizer. Leia O Universo na Casca de Nós, em que ele analisa esse concerto imenso, escrito com o olho, apenas com o movimento do olho. Ele não tem outro movimento para fazer. O Espírito, essa é a nossa tarefa por ser descoberta. Vai adiante. Olha, mas tem seres que nascem espontaneamente? Pergunta Kardec. E isso aqui é um negócio assim impressionante, né? Porque o espontâneo aqui pode ser traduzido como o passe de mágica, e isso não vem dos espíritos, mas como aquilo que eu não enxergo e de repente aparece. A resposta é assim. O germe primitivo
já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano, do corpo dos animais, não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Veja, não estão dizendo que é passe de mágica, não é visto. E está ali, em germe, latente, para crescer. Então Kardec já emenda. A espécie humana estava entre esses elementos. Olha, o que vai formar a espécie humana não difere do que forma o animal, não difere do que forma o vegetal. Qualquer estudante hoje de química, de biologia, que vai ao fundo no detalhamento, sabe os elementos que os seres que estão na Terra são compostos. Daí porque às vezes a gente não entende tantas pessoas bancarem pose, né? Estou acima. Não. Olha, você não vê do que eu sou feito? Vi. Você é a mesma coisa que aquele pé de roseira ali. Não, sou muito mais. Não. Constituição física, meu amigo, fica tranquilo. Você dispõe dos elementos físico-químicos que todas as outras espécies daqui possuem. Onde você pode ser diferente é na sua maneira de ser. E a maneira de ser nos faz, na medida em que sabemos, ser cada vez mais pequenos, porque tem tanto por saber. Continua a resposta. A espécie que veio no globo só veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra, mas não naquela linguagem figurada lá do nosso amigo Adão, né? Pegou o barrinho, formou o barrinho, soprou. Tem uma logicidade por trás disso fantástica, e não é por causa da costela de onde saiu Eva, não tem nada disso. A logicidade, o espírito, o sopro, vem buscar os elementos que estão na terra para recomeçar. Então nós agregamos a cada reencarnação o novo corpo. Estamos aqui. Onde fica o barro, ou onde ficam os elementos que tiramos para a experiência? Aqui mesmo. E nós somos a essência, nós continuamos. Quer dizer? Sim, quer dizer que você vem, se aproxima, os técnicos ajudam, você reencarna, passa os anos, aprende, devolve o corpo e vai embora, e precisa vir de novo, e isto, aquilo, o tempo todo. A imagem de vir do barro é essa imagem, os elementos estavam aqui. Então nenhum homem, por mais alegue superioridade, terá nada mais do que os outros. Do ponto de vista físico, não. Por isso todos enfermam, por isso todos experimentam limitações com o passar dos anos, por isso todos vão percebendo que há um ciclo natural, todos iguais. Se eu ficar numa redoma de vidro, será que eu... Não. Vai poder retardar o quê? Se conseguir. Veja a ideia da transitoriedade, do que importa, não é isto. Todo esse processo para que a gente vá entendendo, pensando, amadurecendo. Nazil, mas a linguagem da criação dos seres parece lógica. Quem for a Gênese vai ver quando Kardec traça um paralelo entre os dias da criação, que estão lá no texto bíblico, primeiro a luz, depois a separação, depois os seres que estão as águas, depois a vegetação, depois os animais, depois o ser humano.
Há um tempo atrás, iniciando um estudo da Gênese, eu tive a chance de mostrar aqui um vídeo da BBC, muito interessante, que fala sobre a evolução. E as pessoas que assistiram esse vídeo, mais de uma vez, ficaram assim encantadas em perceber como aquela ideia de que havia um animal superior e que de repente esse animal superior começa a se distinguir dos demais e dá início àquele que seria o reino hominal, como isso fica evidente, como isso fica lógico. Por mais recuemos as pesquisas, estas coisas ficarão perdidas, ou ficaram perdidas. Mas Neandertal, o Homo pequinensis, o Homo afarensis, são espécies de hominídeos nas quais o espírito já pôde se manifestar. E qual foi o primeiro corpo que esse espírito tomou? Foi o corpo de um animal superior, já com comportamentos bastante hábeis a permitir a este espírito, que era um espírito primitivo, na sua primeira encarnação do ponto de vista para formar a racionalidade, o entendimento. Começamos lá. Nós estávamos, não sei, o que eu sei é que tem gente que quando fica bravo, quando fica nervoso, às vezes exterioriza que foi um Neandertal, se não foi coisa até pior, mais recuado, né? Há um tempo atrás, um aluno chegou na aula com um braço quebrado. E eu disse: rapaz, como é que você quebrou isso? Caiu? Não, professor, eu esmurrei a parede. Falei: como? Eu fiquei com raiva e dei um murro na parede. Não escreve até hoje com a mesma mão. Teve que aprender a trabalhar com esta. É o homem das cavernas que às vezes somos, contrariado. Eu já vi gente dar murro no capô do carro até afundar o capô. Já tive comportamentos dos quais os meninos às vezes lembravam, Moby Dick, o Renato vai lembrar aqui do Moby Dick, né? Fazer um livro voar, e não é por ação indireta, é por raiva, né? Comportamentos típicos de homem das cavernas. De um espírito, como diz o Richard num texto que escreveu esse mês para o Reformador, mais próximo do animal que do angelical. Nós ainda estamos mais próximos das primeiras experiências do que dessas experiências que demonstram maturidade. Lógico que eu estou falando de mim, imagino que aqui ninguém fique nervoso, saia xingando, chutando, né? Imagina, o Nazil fala desse passado que eu já superei, né? Imagina que eu vou erguer a voz com alguém, não, você está certo, tudo bem, desculpa por ter pensado assim, né? Nenhum daqui defende a sua ideia com unhas e dentes, espero, né? Porque se defender vai deixar marcas, e hoje, dependendo de onde a gente deixa marcas, é processo na certa. Então, tomar cuidado. Nós ainda estamos fazendo uma trajetória de libertação. Não é a carne que faz isso? Não. A carne não tem essa influência toda. Até porque quem a comanda é o Espírito. Então, as ideias são nossas. E por que eu não consigo? Bom, é uma questão de maturidade. Veja como é lógico, é lúcido a gente imaginar. Então Kardec quer saber o seguinte: dá para dizer o dia em que o primeiro homem esteve na Terra? Os Espíritos dizem: qualquer cálculo é quimérico. Isto é, não vai chegar. 50 mil, 100 mil, 200 mil anos, 2 milhões de anos, qualquer cálculo é quimérico. Quimérico.
coisa termina nesse capítulo exatamente com aquela advertência que eu tinha feito para vocês no início. Quando Kardec quer aprofundar a pergunta, né? Os espíritos dizem para ele: olha, não dá para ir adiante. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. O que eu posso te dizer é o seguinte: os homens, depois que se espalharam na terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Isto é, não dá para saber o início das coisas. Quem tem o Livro dos Espíritos pode ir na questão 239, a gente está na 49, né? Na 239, 190 depois, para ver exatamente isso. Os espíritos conhecem o princípio das coisas, depende do estado evolutivo que tem. Quanto mais evoluídos, mais conseguem capacidade. Mas a origem de tudo, os espíritos que ditaram a codificação não sabem, não puderam revelar. E eu fico me perguntando, talvez não tenha utilidade nenhuma, porque o que nós já temos de informação é suficiente para propor correção de rumos. Se nós fazemos, é uma questão de opção individual. Mas a gente já tem informação. O princípio de todas as coisas talvez nos fuja a capacidade de compreensão. Agora, vou usar uma frase comum. Pode ser que para trás eu não tenha domínio. Já foi. O que eu tenho domínio é o para frente. É o que eu posso fazer. Divaldo Franco usa uma expressão fantástica. Você quer ser feliz? Eu quero. Comece hoje. Faça a partir de agora a sua semeadura. Trabalhe a partir de agora. Trabalhe diuturnamente para construir. O para trás a gente tem que se ajustar. Não tem jeito. Nazil, e como é que eu faço se o para trás foi tenebroso? Não foi só o seu. Se fosse só o seu, a gente estava resolvido. Isolava você e dizia: ó, está resolvido. Você não vai pisar na bola mais. O problema é que todos nós somos. Todos nós carregamos esse fruto desse processo de evolução. Esse processo de amadurecimento. E que está em nossas mãos trabalhar para nos melhorarmos e assim crescermos. Ah, mas não dá para pedir que eu cresça sem esforço. Para pedir, dá para pedir tudo. Tudo. Eu acho que você só não vai ser atendido, mas pode pedir. Posso vir no centro toda semana e pedir: bons espíritos, me ajudem a ser um anjo sem fazer esforço? Pode, toda semana. Aliás, para coisa ser insistente, faz todo dia. Todo dia, levanta e já faz esse pedido. Olha, hoje vocês me ajudem a encontrar ocasiões em que eu possa demonstrar que estou crescendo. É muito mais coerente. Anjos não seremos, mas solidários nós podemos ser, e não custa nada, no sorriso, na atenção, na mão estendida, no interesse. Que coisa melhor do que você chegar em qualquer ambiente e encontrar uma pessoa interessada, uma pessoa que está te olhando nos olhos e querendo saber o que você tem, uma pessoa que sabe dar valor a cada coisa no lugar certo. Porque não dá para a gente dar aula lendo o tablet, a não ser que no tablet eu tenha a aula, os pontos de orientação. Mas se eu estiver conferindo mensagens que estão chegando no meu e-mail e tentar prestar atenção na aula, não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Não dá para eu fazer uma consulta médica com o sujeito falando no MSN ou em qualquer outro meio de comunicação, e o paciente ali se debulhando, contando o problema. Nem o dentista que quer nos fazer a obturação olhando na TV a sessão da tarde. O engenheiro
que quer ao mesmo tempo acompanhar a obra e saber da última manchete que está dando no site online. Não dá. Como não dá para dirigir falando no celular. E eu parei, tá? Antes que você me censurasse. Eu ganhei uma bronca do Marcelo, parei. Não falo mais. Nem escrevo, o que era muito pior, né? Eu escrevia, não falo. Foi passado, ninguém me viu, não tem infração de trânsito, não vou perder ponto na carteira. Parei, realmente não é lúcido. Imagina, para pensar, não dá. Então, é esta forma de chamar a nossa atenção para que tem compromisso de você fazer. Dê atenção. O sujeito veio pedir na porta, desça e converse com ele. Nazil, mas eu não tenho nada para dar. Uma conversa, qualquer um pode dar. Um apoio, qualquer um de nós pode emprestar. Um conselho, qualquer um de nós pode não ter condições de dar, mas ouvir, nós podemos. É aí que a gente vai ficando melhor. É aí que a gente vai crescendo. Ah, mas eu queria encarar uma grande missão. Prepare-se para ela. Prepare-se. Eu gostaria de reformar o mundo. Ótimo, mas precisa ter cacife moral para isso. Ninguém dá um exército para ser comandado por um recruta. Quem comanda um exército é um general. É aquele que tem condições. Condições. Conversando com as pessoas acerca daquilo que interessa, né? Centro espírita, a pessoa pergunta sobre mediunidade, etc. Puxa, mas será que eu podia trazer uma página psicografada de um espírito superior? Evidentemente que sim. Mas nós vamos ter que começar transmitindo bilhetes. E de espíritos não tão evoluídos assim. Devagar, progredindo, aperfeiçoando. Por falar em aperfeiçoamento, no segundo bloco da nossa conversa aqui surge a figura de Adão. Que foi feliz porque não teve sogra? Não, coitado, isso é uma sacanagem, né? Sogra é uma coisa tão boa para quem tem e faz questão de manter, não costuma ser nem um pouco assim, não atrapalha em nada, né? Basta ter para fazer essa afirmação, não atrapalha em nada. É muito bom mesmo. A questão está na questão 50, o Richard me disse que isso é sempre fatídico. Fala na sogra, todo mundo lembra. E acho que gosta, porque tem gente que está no terceiro casamento, né? Deve gostar da sogra, pelo menos porque elas continuam sogras, né? Então você continua segunda, terceira. Ah, minha ex-sogra, não tem, é só a sogra, né? Está lá, mas foi já. Então a terceira, e aí não dá para ficar comparando, a primeira era melhor que a segunda, a quinta não é como foi a terceira, não dá. A partir da questão 50, e são só duas, ele pergunta sobre o povoamento da terra e a figura de Adão. E a resposta, o Leopoldo disse, né? Todo mundo aqui tranquilamente trabalha com isso. Curiosamente, é que os espíritos dão uma informação que é um referencial para a Bíblia. Olha que coisa interessante. Bom, primeiro, quando pergunta a raça humana, a espécie humana, ou a raça humana, todos somos homens, começou por um único homem, a resposta é categórica. Não. Aliás, não é nem racional. Quantos foram os filhos de Adão e Eva? 3. E os 3 homens. Já aí a coisa desanda. Né? Até prova em contrário, os homens não engravidam. Logo estava extinta a espécie. Acabou. Vida efêmera. Pai, mãe, 3 irmãos, um matou o outro, sobraram 2 e acabou.
porque ninguém vai conceber que o sujeito queira gerar filhos com a própria mãe. Acabou. Lá no texto do Gênesis, diz que eles saíram do paraíso e foram para as terras de Nod. Tinha mais gente. É que o cara não quer ler, ou quer ler o que interessa. Divaldo diz que foi cruzar com a macaca, mas isso é coisa do Divaldo, né? Eu não me atreveria a falar isso. Mas ele, não, aí saiu, cruzou com a macaca e virou isso tudo que está aí. Não, não é bem assim. Coisa do Divaldo, né? Mas percebe nitidamente. É uma linguagem figurada. Uma linguagem figurada. Ao início, e o início vem de um espírito que toma, um só não, uma migração de espíritos, que toma corpos que são de animais superiores, e pelo influxo de uma individualidade, começam a fazer aqueles corpos, no início arcados, cobertos de pelo, com cabeças disformes, a ter a feição que nós chegamos hoje. Belos, imberbes, sem pelos na sua imensa maioria, ganhando formas lindíssimas, como das manequins, atrizes, os manequins, os atores, formas de corporais lindíssimas, os fisicultores, que conseguiram, pelo influxo do Espírito, dar essa beleza. Não foram criados no passe de mágica. Soprou e aí o barrinho ganhou vida. Não, é o sopro sim, o Espírito que agrega no interior do útero materno os elementos que vai precisar para o desenvolvimento do corpo, na partição e multiplicação celular, até que nós tenhamos o bebê, que tem consigo, como seu gerador, um espírito em processo de reencarnação. Vem aí. Não começa a 0 quilômetro na Terra, mas não. Começa já com uma experiência danada, a ponto da família, depois de alguns anos, já dizer de onde veio isso. Que gênio, que moleque raivoso, que menina doce, como é paciente. O irmão está sempre impaciente, mas ele não. Como é que ele opera o celular com essa facilidade? Ele pega e sabe ligar e desligar o aparelho, que eu não sei nem onde é o botão. Ô, vô, é ali. Ah, obrigado. E faz isso com a facilidade do espírito. Quando vocês voltarem na próxima, terão assim comportamentos fantásticos. E se nós, dentro dessa teoria calamitosa que às vezes nos visita, tivermos que abandonar a Terra e formos parar em mundos inferiores, seremos reverenciados como pajés. Já pensou a gente chegar num mundo, pegar uma tora, pôr alguma coisa em cima e falar, e a pessoa empurrar, e de repente descobrir, nossa, botando em cima de uma superfície assim, dá para locomover daqui para lá? E a gente vai lembrar do celular e vai dizer, você não sabe quando a gente pega no telefone e fala, aí vai ser internado, né? Ou comido pelo resto da tribo, ficou sem sanidade alguma, tá? As experiências que o Espírito faz. Agora, curiosamente, eu disse que ele referendava a Bíblia. Kardec pergunta, você pode dizer que época que viveu esse tal de Adão? Mais ou menos uns 4.000 anos antes de Cristo. Ele diz que esta figura, o Espírito revela, existiu, mas não foi o primeiro. Eles já haviam respondido, este primeiro se perde na noite dos tempos. Este primeiro não dá para dizer. Os cálculos são quiméricos. Agora, essa figura, que pode ter morado num lugar,
que era paradisíaco e dele foi expulso, pode simplesmente representar, como a literatura espírita em outras formas vai nos trazer notícias, o migrante de uma raça, a raça adâmica, raça proveniente de outras regiões espaciais, e que veio esta migração para a Terra nos trazer informações que o espírito primitivo que aqui estava não detinha condições ainda de progredir. E é assim necessariamente sempre. Olhemos a história da humanidade, os seus progressos, e nós veremos o tempo todo a providência nos trazendo criaturas, a nos dar mais conhecimento na música, na pintura, nas artes, na literatura, a nos trazer informações do ponto de vista moral, com o seu exemplo, com a sua conduta, a nos ensinar a refletir na filosofia, a nos ensinar a compreender as coisas na história, na sociologia, a nos permitir equacionar a distribuição dos bens na economia. Olhemos essas criaturas, são o espírito da terra, certamente não são espíritos que começaram sua trajetória aqui, mas são espíritos que vêm de onde? Do espaço imenso, infinito, como nós já tivemos a chance de estudar, e que assim nos trazem as suas informações para progredir. Eu queria encerrar, eu sempre que posso vou buscar na Revista Espírita informações que nos referendem isto que está aqui. Kardec usava este processo. Ele publicava na revista, incorporava nos livros, debatia as ideias. E há na Revista Espírita de março do ano de 1860, um artigo chamado Os Pré-Adamitas, os espíritos que vieram antes desta raça adâmica, desta criatura, que tem aquela informação. O artigo é muito grande, não dá para a gente explorar, tá? Mas o que dá para dizer é o seguinte, e isso eu posso ler, porque não vai atrapalhar. A existência do homem antes do dilúvio geológico é ainda hipotética, mas isto é o de menos. Admitindo que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de um só, resulta que o povoamento da Terra só pode datar de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no século 18 a.C., encontraram esse país muito povoado e com uma civilização já muito adiantada. Como é que num espaço tão curto de tempo isso pode ter acontecido? É uma linguagem figurada, diz ele. Quanto mais recuarmos, quanto mais avançarmos, mais encontraremos a expressão rudimentar da presença dos espíritos. Os achados arqueológicos certamente referendarão isso. E ele então aproveita para fazer uma advertência. E é aqui que eu quero encerrar. A religião será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. É o único meio de desmentir o preconceito
que a faz ser considerada por gente superficial como antagonista do progresso. Se alguma vez que Deus não o permita, ela repelisse a evidência dos fatos, afastaria os homens sérios e provocaria o cisma, porque nada prevaleceria contra a evidência. São evidentes, diz ele, os sinais da presença de homens em períodos muito mais antigos. Por que não ceder a tais evidências? É coisa para a gente parar e pensar. O que o Espiritismo faz é curvar-se a tais evidências. E questionando os espíritos, nós obtemos informações que estão longe de nos diminuírem. Você acha que o corpo pode ter vindo de um animal superior? Acho. Tem provas? Não. Isto te deixa menor? Não. Me deixa, sim, muito, muito, muito agradecido. Porque é sinal de que um longo progresso já foi feito. Uma longa jornada já foi cumprida. E quando a gente olha para trás e vê que já percorreu tanto, tem ânimo para prosseguir e percorrer outros tantos iguais ou superiores. Nenhum de nós se sinta diminuído por causa disso, porque corpo não é sinônimo de espírito, como roupa não é sinônimo daquele que a traz. Pode representar, sim, opções. Bom ou mau gosto, vai do ponto de vista de cada um, mas uma coisa não se confunde com a outra.